Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Noite opressora. Essa história aconteceu em 2017, durante o meu relacionamento com meu ex-namorado. Na época, eu passava muito tempo na casa dele, onde ele morava com o pai. O terreno da casa era compartilhado com outros familiares, e desde o início eu senti uma angústia estranha quando estava lá. Não consegui explicar o que era, então decidi compartilhar isso com ele. Foi quando ele me contou que também sentia algo parecido e revelou que, na escola, localizada atrás da casa, havia ocorrido uma chacina anos antes. Inclusive, o primo dele, que morava no mesmo terreno, quase foi uma das vítimas. Apesar do susto, acabei me acostumando com aquela sensação. No entanto, houve um dia em que o sentimento de opressão foi tão intenso que ficou insuportável. Era como um sufocamento que nos obrigou a sair de casa e passar o dia fora. Assim que saímos, nos sentimos aliviados. Quando voltamos, meu ex decidiu me contar algo que me deixou bastante chateada. Sua avó paterna havia morrido no mesmo quarto onde ele dormia. Fiquei pensando que ele poderia ter me avisado antes. Além disso, durante algumas madrugadas, ouvíamos barulhos vindos da escola, como cadeiras sendo arrastadas. Eu sempre tentava ignorar, buscando explicações lógicas para aqueles sonhos. Até que certa noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Estávamos na casa dele, e o dia tinha sido tranquilo. Por volta das 20 horas, senti um sono muito forte e acabei dormindo cedo. Só acordei na manhã seguinte e comecei a contar sobre um sonho perturbador que tive. No sonho, eu estava no quarto dele, mas tudo estava escuro. Eu tentava gritar e me mexer, mas não conseguia. Havia um livro colado ao meu rosto, e a sensação era tão real que me deixou assustada. Foi então que meu ex me contou o que havia acontecido durante a noite. Eu havia acordado de madrugada falando coisas desconexas. Estava com febre alta e ele passou horas cuidando de mim. Porém, eu não lembrava de nada. Na manhã seguinte, fiquei com ele por um tempo e depois fui para casa. À noite, ele me mandou uma mensagem contando que algo muito bizarro havia acontecido naquela madrugada. O primo dele, aquele que sobreviveu à chacina, foi conversar com ele e relatou que naquela madrugada coisas estranhas ocorreram. O primo disse que não conseguia dormir e foi para o quintal fumar um cigarro, mas o ar parecia pesado e ele sentiu a mesma opressão que havíamos sentido antes. Além disso, ele afirmou ter visto vultos no quintal e pela primeira vez na vida sentiu muito medo de algo. Ele não era religioso, mas naquele dia começou a rezar. Foi uma noite extremamente estranha, cheia de coincidências e eventos inexplicáveis. Até hoje fico pensando no que aconteceu. Outra eu. Esse outro relato aconteceu em 2019, quando eu e meu ex-namorado morávamos juntos. Naquela época tínhamos uma rotina noturna. Toda noite íamos ao banheiro escovar os dentes juntos antes de dormir. A casa tinha um corredor que levava ao nosso quarto, no final dele, e à direita ficava o banheiro. Nessa noite em particular, ele já estava no banheiro escovando os dentes, e eu saí da cozinha em direção ao corredor. Enquanto caminhava, olhei para o quarto no final do corredor, que estava com a luz apagada. Foi então que aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu me vi. Não havia espelho no quarto para refletir a minha imagem, e mesmo assim, lá estava eu, de pé, no escuro. Congelei no lugar, completamente paralisada. Aquela figura era eu, mas ao mesmo tempo não era eu. Ela me olhava com uma expressão que não era minha. Um olhar vazio, penoso e completamente sem empatia. Era como se eu estivesse olhando para uma versão distorcida de mim mesma, algo que não deveria existir. A sensação foi aterrorizante, a coisa mais medonha que já vi em toda a minha vida. Não era como olhar para um espelho, era real, palpável, e o sentimento que aquilo causou em mim foi indescritível. Eu estava olhando para o meu próprio rosto, mas aquela outra eu me encarava de um jeito que me encheu de pavor. Assim que a visão desapareceu, eu caminhei até o banheiro,
tremendo e chorando. Meu ex percebeu que algo estava errado e perguntou o que havia acontecido. Eu contei tudo, mas ele não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que eu tinha visto. Ele tentou me acalmar, mas aquele momento ficou gravado na minha memória. Até hoje tenho muito medo daquilo. Ver a mim mesma daquela forma foi algo que me perturbou profundamente. É como se eu tivesse medo de mim mesma, de algo que eu não consigo entender ou explicar. O vulto ao meu lado. Isso que eu vou contar aconteceu em uma noite de Ano Novo. Como de costume, toda a minha família se reuniu na casa da minha avó para celebrar. O dia tinha sido cansativo para mim e por isso acabei não aguentando ficar acordada até tarde. Decidi dormir mais cedo, enquanto o restante da família continuava festejando. Fui para o quarto da minha avó sozinha e adormeci rapidamente. O quarto estava escuro, mas eu havia deixado a porta um pouco aberta para que uma fresta de luz entrasse. Estava em um sono muito bom, quando, em certo momento, senti alguém subir na cama e ficar ao meu lado. Sem pensar muito, virei para me ajeitar e vi a silhueta de uma pessoa sentada ali, perto de mim. Como estava escuro e eu ainda estava sonolenta, não consegui identificar quem era, mas na hora pensei que fosse a minha prima. Achei que ela tinha decidido dormir comigo e, sem questionar, voltei a dormir. No dia seguinte, durante o café da manhã, perguntei onde estava minha prima, já que ela havia dormido comigo. Foi então que minha mãe regalou os olhos e disse algo que me deixou gelada. Minha prima havia ido embora logo depois que eu fui dormir, e ninguém mais havia entrado naquele quarto durante a noite. Eu congelei. Tinha certeza de que havia alguém ao meu lado na cama. Eu tinha visto, sentido. A sensação era real demais para ser apenas um sonho ou uma ilusão. Enquanto eu tentava processar o que havia acontecido, a minha avó, que estava ouvindo a conversa, lembrou-se de algo. Ela mencionou que o seu irmão, que já havia falecido há anos, morava naquele mesmo terreno e que, em algumas ocasiões, ela já tinha visto vultos que acreditava ser ele. Aquilo me deixou ainda mais assustada. Desde então, todas as vezes que tenho que dormir na casa da minha avó, lembro daquela noite. A sensação de ter alguém ao meu lado, a silhueta sentada na cama, a revelação de que não havia ninguém lá. Tudo isso ainda me causa arrepios. Foi uma experiência que nunca vou esquecer. Esses 3 relatos foram enviados pela mesma pessoa. Eu não vou identificar que ela não pediu no e-mail. Então, se você quiser ser identificado, sempre mencione seu nome no corpo do e-mail. E eu faço questão de agradecer que os relatos vieram impecáveis. Eu nem precisei revisar. Isso me ajuda muito. Obrigada, você que contou essas 3 histórias muito sinistras. Meu nome é Jaqueline, moro em Pato Branco, no Paraná. E sempre tive muitos relatos para contar, mas nunca encontro tempo. Hoje decidi compartilhar algumas das histórias que aconteceram comigo. Para contextualizar, os fatos narrados ocorreram em Palmas, no Paraná. Minha mãe era candomblessista, filha de santo. Em uma das giras, quando estava prestes a receber o santo, ela passou muito mal. Nesse momento, a entidade, que era uma cigana, incorporou em outra filha de santo e disse à minha mãe que ela não poderia receber o santo, pois estava grávida de um rabinho de saia. Além disso, avisou que, quando essa criança viesse ao mundo, deveria ser apresentada no terreiro. Minha mãe não acreditou, pois precisou de 10 anos de tratamento para conseguir ter meu irmão mais velho. No entanto, após fazer exames, descobriu que realmente estava grávida. Mesmo assim, acabou deixando o terreiro por influência da minha tia. Não sei se isso tem relação, mas a minha vida inteira vejo, ouço e sinto coisas. Uma das experiências mais marcantes aconteceu quando meus pais estavam em Curitiba, onde meu pai fazia tratamento para leucemia. Eles passaram meses lá, enquanto eu e meu irmão ficamos responsáveis pela casa deles. Na época eu morava sozinha, em um kitnet, e meu irmão ainda vivia com nossos pais. Ele trabalhava à noite e eu de dia. Então, no fim da tarde, eu ia até a casa dos meus pais para alimentar nossas cadelas e ajeitar tudo antes de ir para um curso que eu fazia no Senai, que ficava perto dali.
Lembro que, ao voltar do curso, por volta das 22 horas, passei na casa dos meus pais para pegar meu vale-alimentação, que eu havia deixado lá. Acendi a luz da sala para dar a impressão de que a casa não estava vazia, já que a luz refletia na janela dos quartos. Ao fechar o portão, instintivamente olhei para a janela do quarto da minha mãe e vi uma sombra. A silhueta de alguém que estava deitado na cama e, de repente, se levantou e virou a cabeça em direção à janela. Como a cama dela ficava logo abaixo da janela e as cortinas eram finas, era possível ver claramente se havia alguém ali dentro. Eu estava com um amigo e no momento que eu perguntei: "Você viu isso?", ele já estava correndo, apavorado, quase na esquina. O detalhe mais assustador? Não poderia haver ninguém dentro da casa. Antes de eu sair, eu mesma chequei todos os quartos, pois minhas cadelas tinham o hábito de se esconder ali, e não havia ninguém. Esse é apenas um dos muitos relatos que tenho sobre essa casa. Minha mãe, meu pai, meu irmão e meu esposo também vivenciaram coisas estranhas lá. A sinopse. A noite não estava fria e também não estava quente. Não que esse fosse meu foco no momento. A questão é: qual era meu foco? Nem eu mesma sabia. Meu corpo estava estático. Eu podia sentir a minha respiração saindo levemente exaltada, mas nada além disso. Cada membro meu parecia dormente e eu tinha um daqueles fortes mau pressentimentos. Mas o que poderia ser dessa vez? Paralisada em meio à minha garagem, que se localizava no quintal dos fundos da casa, tentei mover os meus olhos, com sorte a minha cabeça, procurando algo no breu da noite, procurando aquilo, a razão pela qual os meus ossos tremiam dentro do meu corpo, enquanto meu coração parecia mais do que pronto para saltar para fora do meu peito a qualquer instante. Foi quando eu o vi, tão estático quanto eu, me observando a alguns metros de distância, no canto escuro que dava para o corredor mais estreito. Ele quase parecia uma simples sombra, um devaneio de olhos cansados, mas eu sabia, eu podia sentir que ele era tão real quanto o chão que eu pisava. Mas ele, por alguma razão, não parecia se mover, não parecia nem respirar. Estava completamente quieto, apenas satisfeito em me observar, o observando. Alguns pensamentos me ocorreram e logo ocuparam a minha mente turbulenta. Questionamentos, diversos deles. O que estava acontecendo? Quem era ele? Ou talvez eu devesse chamar de aquilo? Por que estava me observando no escuro? Como eu havia parado na minha garagem, de pijamas, completamente descalça e subitamente incapaz de me mover? Eu não sabia a resposta para nenhuma das perguntas, mas eu sabia, bem lá no fundo do meu ser, que eu precisava correr o mais rápido possível para dentro da minha casa e da falsa segurança que ela trazia. Mas como eu faria isso? Minhas pernas pareciam feitas de algodão, e como em um pesadelo, eu sabia que se tentasse correr, não conseguiria, pelo menos não rápido o suficiente. Porém, eu precisava tentar, precisava me mover. Então, com muito esforço, dei um pequeno passo. A coisa nas sombras se moveu, quase que instantaneamente, assim como eu me movi. Um passo foi o que eu dei, e um passo foi o que ele deu. Relutante, enquanto eu sentia todo o meu corpo se arrepiar e congelar com a tensão palpável no ar, me atrevi a dar outro passo. Novamente ele, seja lá o que fosse, se moveu outra vez, outro passo que acompanhava o meu. Senti o pânico se instalar no meu sistema, minha respiração ficar densa, meu coração parar de bater por uma fração de segundos, e mais do que nunca, meus instintos gritavam, berravam, se esgoelavam dizendo: "Corre!" Foi o que eu fiz. Tudo saiu exatamente como esperado. Com as minhas pernas lentas demais para me fazerem correr rápido o suficiente, eu podia sentir a coisa se aproximar e a minha desvantagem aumentar. Ele estava perto, tão perto que eu podia me sentir no alcance de suas mãos, e como se brincasse com a minha sanidade mental, ele optava por não me tocar, não ainda. Corri para dentro da casa, tranquei a porta com mais força do que o necessário, e através do vidro eu pude ver a silhueta do homem parado do lado de fora. Havia algo de errado com o rosto dele.
parecia de alguma forma distorcido, irreconhecível e sombrio. Em desespero, eu pensei que precisava tirar urgentemente minha mãe da casa e ir para algum lugar seguro. Mas como? Fui atrás da minha mãe, andando apressadamente pelos cômodos, e a encontrei, surpresa por eu estar de pé tão tarde. Expliquei a situação o mais rápido possível e fomos para a porta observar o que a coisa estava fazendo. Ela havia sumido, mas eu ainda sentia que havia algo muito errado. Então insisti para que fôssemos ao portão e saíssemos para um lugar seguro. Ela assentiu e devagar nos esgueiramos para fora de casa. Por alguns segundos me senti aliviada por não ver um homem parado perto da porta, mas esse alívio logo desapareceu ao perceber que agora ele estava parado perto do portão de saída, quase como se me desafiasse, me provocasse, como se soubesse dos meus planos de fugir e estivesse disposto a impedir. Reunindo toda a coragem que me restava e com o pensamento de salvar minha mãe, caminhei cautelosamente até o portão. Eu tinha um forte pressentimento de que ele só estava esperando a oportunidade perfeita para botar as mãos em mim. Mas enquanto isso, permaneci imóvel, assim como antes. Ele estava tão perto do portão que eu me sentia sufocada pela sua presença. Mas, reunindo forças, abri o portão o mais rápido que pude e empurrei minha mãe para fora. Afinal, se era eu que ele queria, então eu teria que encará-lo. Mas, para minha surpresa, ele não se moveu, conforme eu me aproximava do portão, totalmente focado em fugir. A sensação de que ele podia me tocar a qualquer momento era excruciante, quase insuportável. Minha coragem estava se esvaindo e eu sabia que precisava agir logo, ou seria tarde demais. Segurando a respiração, eu simplesmente passei por ele, correndo, e não parei até chegar na esquina da minha rua, acompanhada da minha mãe, completamente sem fôlego. Tentamos avisar os vizinhos e pedir ajuda, mas ninguém parecia ouvir ou dar atenção. No auge do meu desespero, eu senti uma mão repousar em meu ombro. Pensando que era minha mãe, me virei, e o que eu vi foi o homem, com o rosto distorcido, me encarando. E antes que eu pudesse reagir, ele soltou um grito estridente, quase ensurdecedor. Foi então que eu acordei. Bom, pessoal, esse aqui é um relato que eu recebi no e-mail. A moça que me enviou, ela não pediu para ser identificada, não sei se pode, mas enfim. Ela é do Rio de Janeiro, ela tem 25 anos. Ela contou que ela tinha esse sonho constantemente quando pequena, após ler a sinopse de um filme de terror. Ela falou que esse pesadelo passou só depois dela assistir o filme, que não tinha nada a ver com o sonho, com o que acontecia no sonho. Mas, enfim, era terrível, né? Bem assustador a sensação. Obrigada por enviar o seu relato. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.